Vou desenhar uma coisa aqui. Meia, meia, meia. Tem a ver com a justiça de Deus. Esse foi o processo do antigo projeto Reconstrução do Eu, Eliane. A justiça de Deus para mim era tudo. O dono da justiça, o dono da verdade. Estou fazendo essa ao vivo para eu ser forte e corajosa. Não tá aqui, ó. Seja forte e corajosa. Vou falar para você que para você servir a Deus não pode ser qualquer um, não. Tem que ser empreendedor. Tem que ter uma mente que expanda o reino aqui. Uma mente que sobrevive, uma mente que só executa, não vai dar conta. Sabe por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E ele vai carregar você com tanta informação. Muita informação. Eu, Eliane, tenho essa representação aqui, né? De uma cruz. Que ali tem 9 pedaços. Sabe o que são esses pedaços? Era eu desconstruída, totalmente acabada, falida, com 40 anos. E aí o que eu fui fazer? Eu fui buscar a verdade e fui buscar a justiça de Deus Pai. Por isso que essa cruz, ela foi me revelada. Quando eu, em agosto de 2015, Deus me chamou para o encontro com Deus. E Ele disse, eu vou te contar a verdade. Porque a verdade que você estava falando eram meias verdades. Então, quando eu colocava os 6 ali, os 6 na segunda fase e os 6 na terceira fase, foi depois de 2015. Porque antes de 2015 eu não tinha consciência de quem era Cristo, Jesus. E essa verdade é que dentro do processo da minha vida, da minha lição, eu quero falar as mentiras do diabo, do Satanás. Porque ele faz aí valetas no teu cérebro. Os caminhos dele, a estrada que ele segue na tua mente, são caminhos que você viveu. Se você não viveu, teus pais viveram, teus avós viveram, bisavós viveram. Então, eu sei saber da verdade, fui envolvida pelo espírito do pai da mentira, o diabo. E ele existe, está escrito na palavra de Deus. Então, gente, vou deixar gravado, vou deixar isso já para depois. Você vai ouvir, vai ver determinadas coisas que eu vou falar agora aqui, inclusive ver esses espíritos aí, ó, meia. Na verdade, são os espíritos da mentira que Jesus falou, e eu quero ler aqui para você, aonde está escrito na palavra. A palavra é tudo, gente. Sem a palavra, nós não podemos mais viver. Quem é filho de Deus, né? Quem confessa Jesus não pode mais viver nas meias verdades, porque não é verdade. Meias verdades são contadas
através da mente do humano, não da mente de Cristo. Então o que diz ali em João 8:4? Vocês são filhos do diabo, Jesus dizendo isso, e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Isso está na Bíblia em João 8:44, na Nova Tradução eu peguei. Está escrito, gente, está escrito. Jesus veio para falar para a gente isso, porque eu vivi na mentira até agosto de 2015. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Então, eu passei por algumas provações esses dias, por eu ter esse trabalho, né? Esse trabalho é singular, lá no link da bio, no YouTube, com Eliane Kovaleski, você vai ver o meu testemunho de tolice, né? Testemunha de ignorância, vamos colocar assim. Ignorância não é tolice, é ignorância mesmo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Por não conhecer, o pai da mentira entrou no meu caminho neural e foi, assim, facilitando a minha vida dentro daquilo que eu buscava, a justiça de Deus e a verdade. E há de ver que a justiça de Deus e a verdade só fui realmente conhecer o ano passado, em 2023, quando eu estudei no local onde a gente ouve a palavra falada. É outro nível, gente. Então, ler a palavra, conhecer o livro da vida, o diabo conhece. Ele era um anjo, né? Vou tomar minha aguinha. Porque para falar da minha vida, de como foi a minha luta contra as mentiras de Satanás, né, dos espíritos do mal, eu não tenho nem como colocar em palavras agora. Mas eu tenho lá uma série que vou contando, enfim. Gente, os anjos. E por falar em anjo, essa é uma das mentiras de Satanás, dos espíritos do mal. Eu tinha o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, como idolatria no meu antigo projeto, que era isso aqui, 9 passos. E que, na verdade, eu não tinha consciência que era uma cruz. Eu tinha consciência de que era eu, Eliane mesmo, abrindo os braços e pedindo ajuda para o meu Deus Pai. Tanto que é exatamente como está ali, no antigo também estava. Só que as mentiras do diabo, todas caíram por terra. Aqui está somente a verdade, aquela que me libertou. Ela me revelou através do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Pois bem, o anjo Miguel, arcanjo Miguel, ele é anjo do Senhor. E sabe o que eu fazia com o arcanjo Miguel? Eu andava com ele na minha mão durante muitos anos. Eu era devota do arcanjo Miguel. Eu acreditava que ele era o nosso protetor aqui na Terra. Porque, claro, eu fui criada pelos meus pais e que falava que o anjo protege a gente, né? Só que sem ter a palavra de Deus, a mentira entra. Quem entra? Pai da mentira, o diabo. E as meias verdades, que eu não sabia, foram me levando para esse caminho. Por isso que quando eu fui fazer a reconstrução do eu, a justiça era tudo para mim. E eu fazia uma inversão mesmo no trabalho antigo, que eu ainda vou fazer para você, que eu já até deixei desenhado aqui, o número 6, que aí é invertido, né? Mas você vai compreender. O número 6 e o número 9. O projeto antigo, eles tinham 9 passos, verdadeiramente eram 9 passos.
O 6 era a habilidade do dono da justiça, que eu coloquei como Deus Pai, que para mim a justiça era de Deus, sem conhecer a palavra, hein? Agora, vou fazer esse desenho aqui para você entender o que eu estou falando. A meia-verdade não vai te levar para Deus, de jeito nenhum. Por quê? Porque a nossa mente é humana e ela está conectada à Terra. Então, é a mente do humano, não vai conseguir chegar a Deus se não for por Jesus, que é a mente do próprio Pai. Gente, ele veio aqui para a gente desenhar o processo. Ele veio dizer como se relacionar com o Pai. Então, a meia-verdade, o número 6 é a meia-verdade para mim, que era a justiça de Deus. O número 9 era a mente que eu tinha como a mente de Deus. Por quê? Porque eu tinha ido buscar a justiça de Deus e a verdade de Deus nas habilidades. O que aconteceu? Eu estava buscando de verdade. Sem conhecer a palavra, gente, você não vai conseguir. É somente a palavra de Deus que vai te dar essa autoridade de crente, que eu digo. Sabe? Daquele que crê em Jesus. Então, no processo daquele antigo projeto, existia lá o número 8, que era do pacificador. E eu havia falido, isso há 40 anos, há 20 e poucos anos atrás, eu havia falido e eu queria pacificar as minhas dores. E aí houve um trabalho que era holístico, nova era. Isso é das meias verdades. Holístico, nova era, é meia verdade, gente. Não se fala em Deus colocando a palavra. Se fala em Deus sem a palavra. Isso, para Deus, isso não significa nada. Isso é diabo fazendo a cabeça das pessoas da nova era do holístico. Pois eu estava neste grupo antes de 2015. Por isso que eu fui enganada até 2015, de agosto de 2015. Depois eu conheci a verdade. E qual é a verdade? Era o tal do número 8 que eu fui buscar na época, o pacificador. E veja agora o que eu vou fazer aqui, ó. A mente de Deus e a mente do humano. Ou seja, a mente de Cristo e a mente humana. É uma ligação dos dois. É o que eu tô te falando agora. E Deus me deu tanta autoridade. Mas tanta autoridade, por quê? Porque eu obedeci a Deus quando eu conhecia a verdade. Isso estava em João 8,32. Conhecereis a verdade vos liberta. Sério, gente, para mim foi muito forte. Você entendeu isso aqui? Só para eu poder passar para você a continuidade ali, ó. Tem o 8 ali, né? Tá vendo? O 4 e o 8. O 4 era eu, produto falido, vivendo com as meias verdades. Na primeira infância, na segunda infância e na terceira infância. Ou seja, na adolescência. Que vamos colocar assim. É como se a gente já na adolescência já fosse o adulto, né? A gente não é adulto ainda, gente. Pensa que é. Porque a gente está copiando coisas dos outros. Porque a gente não tem a base, sabe? A base da verdade, que é a palavra de Deus. E aí eu vou colocar até para você assim, mesmo aquele que nasceu no berço cristão, eu vou dizer também que se perde muito no meio do caminho, viu? Porque a pessoa, ela só vai conseguir ser um produto pacificador mesmo da verdade e da justiça de Deus quando ela quiser, pela escolha dela, buscar de verdade o Filho, Jesus. E confessar que o ama e que quer como único Senhor e Salvador da vida dele. Foi o que eu fiz. E nisso eu fui descobrindo as mentiras do Satanás. Uma delas foi o Arcanjo Miguel. Gente, eu já mostrei em outros vídeos que eu usava a Bíblia no Salmo 91, aberto no Salmo 91. Nunca mais eu abria. Aquilo tá novo, eu mostrei em outros stories. É vergonhoso, né? Você falar de Deus e não ouvir a palavra dele. E não, assim, deixar que o Espírito de Deus haja. Que é o próprio Jesus. Que Jesus, depois que ele morreu, ele foi para Deus.
E Deus enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para viver dentro de nós. Para que nós sejamos aí o produto, o corpo produtor, pacificador da verdade, da justiça dele, de Deus. Então esse 666 tem muita história mal contada na vida de todo ser humano, na minha também. E o que aconteceu com o Arcanjo Miguel? Como eu era idólatra, vivia com ele na minha mão, fazia oração. Gente, as crianças, os meus filhos foram criados assim, com oração do Arcanjo Miguel. Eu participava de uma novena de Arcanjo Miguel. Tudo por quê? Porque eu tinha reconstrução, eu tinha Deus como Pai, era verdade e era justiça, e eu acreditava que o Arcanjo Miguel era meu protetor aqui na Terra. Pois olha só quem eu fui buscar, né? O Arcanjo Miguel. Gente, você sabia que na palavra está escrito assim, eu estou tentando achar aqui, porque eu deixei separadinho, ver se eu consigo já trazer para você, mas numa luta entre Deus, Miguel e diabo, o próprio Arcanjo Miguel, ele não repreendeu o diabo, o Arcanjo Miguel. Por quê? Porque os anjos são do Senhor. E no Salmo 91 diz ali que Deus envia seus anjos para nós. Deus envia. Mas o Deus de D minúsculo, que é o pai da mentira, ele diz para você pegar essa idolatria, que era o meu caso, e sair achando que era ele. Na verdade, ele se fez de anjo de luz para mim. Mas era o próprio diabo me levando para as mentiras. Então, gente, eu tenho muitas mentiras para te contar que eu vivi. Mas uma delas, eu vou começar pelo Arcanjo Miguel, porque é muito forte o que é mostrado ali, sabe? Nessas mentiras. Na nova era, eu trabalhei com a terapia, né? Muito tempo. E com a terapia, você vai buscando ajudar pessoas dentro desse processo que eu vivi. Eu vivi, melhorei com isso, tive uma boa condição depois disso. Enfim, porque o diabo me levou na conversa. E sabe o que acontece? Se você não usa a palavra de Deus, você crê que aquilo deu certo. Gente, tá sim de gente com a cabeça no chão. Lembra? O 6 é o número 6, que é o número de um homem. Também está na Bíblia isso, em Apocalipse. Está escrito o número 6, é o número de um homem. É o 666. Enfim, tá lá, gente. 13, 18. Apocalipse 13, 18. Mas voltando a essa história, o Arcanjo Miguel era então a minha idolatria. E nessa novena que eu participava com esse grupo então me convidou para ir para a Grande Fraternidade Branca. Gente, eu vou colocar o nome aqui, Grande Fraternidade Branca, porque eu participei desse grupo por uns 2 ou 3 anos, para você ter uma ideia. E o que era esse grupo? O que é esse grupo? É um grupo que estuda, né, os raios, as dimensões dos raios, enfim. E o nome Grande Fraternidade Branca é a junção de todas as cores. Enfim, gente, é uma visão distorcida da palavra de Deus. Por quê? Porque não se fala na palavra de Deus, mas se fala em raios, se fala em tubo de luz, se fala em cromo, chakras, enfim, gente, é imenso a quantidade de informações que o diabo passa para todos nós. E eu, como missão de vida, eu não vou querer que as pessoas vivam na mentira. Óbvio que não. Porque eu vivi nessa mentira e sofri por viver nessa mentira, por não ter pais também que pudessem me auxiliar na verdade, na palavra. Porque também foram, também como eu. A gente só vai fazendo aquilo que os pais fazem, enfim. Mas a palavra é tudo, gente. A palavra de Deus me disse, hoje, filha, a tua missão vai ser você contar as mentiras que você viveu. Aqui eu vivi, tá? Então eu não estou questionando Grande Fraternidade Branca, nada disso. Mas eu estou dizendo que é mentira do Satanás, do diabo. Porque o Deus que é falado nesse grupo não é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu fui descobrir isso quando eu aceitei e confessei Jesus. Aí sim, o Espírito da Verdade entrou em mim. Aí que a coisa começou a funcionar. A mente 5, a mente de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa mente que faz você expandir, expandir, expandir. E vai te dizer, comigo você consegue. Porque eu vou te dizer se isso é verdade ou se não é verdade. Porque o Espírito, quando está em nós, o Espírito Santo está em nós, a gente já sabe que é mentira. Porque a gente conhece a palavra. Mas, gente, eu não conhecia a palavra. E sabe o que existe nessa grande fraternidade branca? São decretos, vários decretos. Como se fossem orações, lindas as orações. Gente, você não tem noção. Orações que tem palavras que inclusive tem na Bíblia. É uma confusão geral para que as pessoas fiquem aonde? Na grande fraternidade branca. Eu estou falando só desse momento, do que eu vivi. E olha como que era. Era um ambiente limpo, um ambiente saudável, tá? Onde tinham imagens de Jesus, de Deus, de imagens também que não era só de Deus, mas era de budismo. E ali você podia então conversar com Deus nesse mundo holístico, cheio de deuses. E nós tínhamos um ritual para fazer quando a gente entrava nesse lugar. E eu tô falando nós por quê? Porque meu marido me acompanhava, gente. Em tudo ele me acompanhou. Glória a Deus por ter o marido que eu tenho. Porque Deus me deu o marido certo, sabe? Eu ia e ele ia atrás. E graças a Deus, nós nos salvamos. Porque quando eu aceitei, confessei Jesus, meu marido também, e a minha mãe, que já foi para a glória com Jesus, com 90 anos também aceitou Jesus e se batizou. Ela aí com 90 anos entendeu a palavra de Deus, que ninguém tinha falado para ela a verdade, mas eu falei. Então o meu papel hoje é falar a verdade, mas contar as mentiras também. Porque as mentiras, elas fazem a nossa cabeça, porque o diabo faz isso, ele entra na nossa mente e vai usando situações que nós vivemos, e ele então se aproveita e entra nesse caminho, e no caminho neural, e ali ele vai te levando, porque tem um fundo de verdade. Pois então, gente, quando eu entrava nesse lugar, a gente entrava com um ritual. Antes de a gente chegar no altar, né, a gente tinha que tirar os sapatos, entrar com os pés no chão, lógico, para reverenciar o ambiente, reverenciar os anjos, os ascensionados, enfim, toda aquela legião de hierarquias superiores que existia. Tudo conversa do diabo, não é da palavra. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, se você crê que o Espírito Santo vive dentro de você, você está nessa linha de raciocínio. Agora, se você duvida, eu vou dizer para você, vai na palavra, confesse Jesus, e daí você vai entender o que eu estou te falando. Mas o meu papel é a verdade, é a justiça. E sabe o que a gente fazia? Tirava os sapatos, ia até o local ali, e sabe o que nós fazíamos? Essa mãozinha aqui, grudadinha assim, ó. Sabe o que isso significa? O meu Deus é saudando o teu Deus. Pra mim estava tudo certo, pra mim Deus era um só, e enfim, né? É um mesmo, é um só. Só que esse Deus que eu fazia lá, uma reverência, não era o Deus, o meu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que realmente me tirou das trevas, porque ele me tirou desse lugar aqui, gente. Demorou, mas ele me tirou. E quando ele me tirou, eu disse amém. Assim eu digo amém, levantando as mãos. Porque essa mãozinha aqui, gente, é no Namastê. É outra mentira lá que existe. Mas as pessoas não sabem que é mentira. É isso que é o mais dolorido pro coração da gente. Porque eu vivi essa mentira, gente. Quando você faz isso, você já está praticamente reverenciando todos esses deuses que você está ali, naquele ambiente limpo, claro, bonito, cheio de luz. E é mesmo. Tinha todas as luzes dos chakras e tal. Gente, tá bom, né? Para começar nessa mentira. Mas hoje especificamente, foi algo muito forte para mim.
E eu quero deixar isso testemunhado já. Mesmo você que não está assistindo. Obrigada por quem está me assistindo, para quem está me ouvindo. Sou grata e honramos a Deus por isso. Mas quem não está assistindo vai assistir depois e eu vou dizer para você. Que bom que você está aí ouvindo essa palavra. Porque Deus me disse uma coisa hoje. Que eu passei por algumas séries bem difíceis esses dias, que em outro momento eu vou contar. E Deus falou para mim assim: filha, você está disposta mesmo a falar da cruz me revelada? Você está disposta? Eu falei, sim, pai. Foi assim que o Senhor me trouxe, exatamente desse jeito. Aqui nós temos agora princípios. Tudo está dentro da palavra, o que está aqui, tá? Mas foi assim que Ele me trouxe. E eu disse, estou sim. Ele disse, então eu vou te passar algo para você nunca mais sair da tua casa. Aonde você andar, você vai estar agora com isso. Sabe que Deus me deu? Na palavra, a armadura de Deus. Estar revestido da armadura dele. É uma guerreira. E pra gente ser guerreiro aqui, vou te dizer, tem que ser muito guerreiro, tem que ser muito valente, viu? Porque o diabo, ele tá aqui, ó. Enquanto eu estou falando com você, ele tá ao derredor, tentando, sabe? Porque é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. E mentir. Tudo é pra ele. E ele é um fracassado, um derrotado, quando a gente tem, de verdade, a crença que Jesus está aqui, vivo dentro de mim, em espírito, mas que Ele está lá, na glória, porque Ele levou todos os nossos pecados. Então o Espírito da verdade, que é o próprio Deus, mora aqui. E sabe que Deus me disse? Se revista da armadura minha, porque eu vou te dar essa proteção. Gente, está escrito isso também na palavra. Em Efésios 6:10 diz, seja fortalecida no Senhor, na força do Senhor. E eu normalmente trago para mim, ó, eu sou fortalecida no Senhor, na força do seu poder. E me revisto com a armadura do Senhor, Pai, para que eu possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Gente, quando eu trouxe isso para o coração, como é que você traz para o coração? Quando você traz isso na mente, já de uma maneira não decorada, mas palavra por palavra digerida e que entra no teu coração. E você começa a viver de maneira muito linda. E quando eu falei isso, eu falei, meu Deus, eu lembrei do meu filho agora. Meu filho até brincava comigo quando eu falava do tubo de luz. Sabe o que era o tubo de luz na época da Grande Fraternidade Branca? Era você se imaginar num tubo de luz azul e invocar a presença do Arcanjo Miguel. E ali você ficava falando decretos e decretos e decretos e decretos. E eram decretos maravilhosos, gente. Eu tenho ainda como ver, você tem como buscar isso. Não precisa nem eu falar, existe. Mas eu vou dizer para você, ali ele te prende. Porque você está falando de Deus, está falando do eu sou, está falando de coisas de proteção, está falando de Arcanjo Miguel, mas é tudo mentira do diabo, porque não usam a palavra de Deus. Então, se a gente não usa a palavra de Deus, Deus não assina embaixo. E eu lá ia saber disso. Gente, quando hoje eu me senti viva com o revestimento da armadura de Deus que Ele me deu. E Ele me deu, sabe por quê? Porque Ele me ama, e eu também o amo. E eu amo muito os meus irmãos, as pessoas que estão sofrendo aquilo que eu sofri. Eu vejo amigos meus, vejo famílias minhas, vejo muita gente vivendo uma mentira. Porque na palavra não está escrito nada disso. A palavra está escrito que os anjos o Senhor envia. Tanto que o Arcanjo Miguel, ele na briga que teve com o diabo, ele não repreendeu. Ele disse, o Senhor o repreenda. Está lá em Judas 1. Está escrito, gente. E olha, só depois de toda essa luta que eu vivi do dia 23 de dezembro, até praticamente anteontem, que depois, num outro momento, eu vou contar para vocês. Só depois dessa luta, que eu quase desisti, sabe?
de falar da cruz me revelada. Por quê? Porque o diabo queria tampar a minha boca. Ele queria que eu não falasse disso. Por quê? Porque o mundo espiritual deve estar muito nervoso comigo. Porque eu vou contar as mentiras do Satanás. O meia, meia, meia. As meias verdades e as meias verdades. Não existe meias verdades. Ou é sim ou é não para Deus. Ou é mentira ou é verdade. Meias verdades é do diabo, o pai da mentira. Gente, eu li para vocês ali, né? Vocês vão ouvir depois, quem está me acompanhando agora, grato por estar me ouvindo, mas vocês vão ouvir depois. O pai da mentira, o diabo, Jesus falou isso. Então, gente, a armadura de Deus é um revestimento que Deus nos dá. E Ele me deu assim de uma maneira fortíssima. Ele disse: filha, você não vai aguentar ser esse testemunho vivo para mim, porque você vai falar exatamente do diabo. Você acha que eu sei, pai? Eu falei: claro que eu sei. Mas Ele disse: eu vou te revestir. E esse revestimento eu entendi lá quando eu acreditava naquele tubo de luz, enfim, que eu imaginava, e tinha o arcanjo Miguel como o meu idólatra mesmo, né? Porque eu acreditava nele. E veja, eu tinha o arcanjo Miguel, que era o mais da hierarquia, era o maior, né? Claro, porque eu queria realmente sair desse inferno que eu vivia. Não tem isso, gente. Essa hierarquia não existe. É mentira. Mas como eu vivia isso durante bons anos, eu lembrei rapidamente: pai, como o Senhor me ama. Porque Ele disse: essa é a verdade, filha. Tubo de luz esquece. Mas a armadura, a minha armadura, eu vou te fortalecer com ela. Porque o meu poder vai estar em você. E você se revista dessa armadura, para que você fique sempre atenta às ciladas, firme, né? Contra as ciladas do diabo. Porque ele vai querer fazer você não falar, não se expor. Eu disse: pai, se for para fazer isso, eu desisto. Desisto do quê? Das coisas que eu vivia ou das coisas que eu estou? Eu desisto. Eu desisto completamente da minha carne. E aí vem Lucas 9:23, que diz, né? Para você ser meu discípulo, o que Jesus diz? Pegue a sua cruz, que está aqui, ó. Né? Negue a si mesmo, dia a dia, e me siga. Gente, eu passei por várias humilhações esses últimos dias, várias situações que ninguém sabe, mas eu vi diabo querendo me aniquilar e me anular, ainda mais com 65, né? Mas eu vou dizer para você, minha mãe com 90 ela aceitou Jesus e se batizou. Então eu tenho pelo menos mais 30 pela frente. Então eu tenho muito para fazer, muito para falar e muito para te dizer que de 9 sessões que eu trabalhava antes e que não tinha nenhuma verdade, porque eram tudo nova era e holístico, hoje Deus me deu só 4 sessões. Filha, atenda na primeira sessão, porque você sabe como que foi, você fez isso, você foi buscar toda a história dos teus pais. Vai na segunda sessão, você continue atendendo as pessoas, porque você foi buscar toda a tua história na área social. E vai para a terceira sessão atender as pessoas, porque você comunicou muito bem, você buscou muita informação e hoje você pode comunicar a verdade, porque você praticou isso tudo. E ainda, na quarta sessão, filha, você vai falar para as pessoas que a verdade está em Jesus. A única verdade é Ele. Ele é o verbo. Antes mesmo da gente nascer, Ele já existia. Ele é a palavra. E Ele desceu aqui para falar conosco. Gente, que coisa mais linda isso. Então Ele é a verdade. E o Espírito Santo, Ele é o que vai fazer essa... Como é que eu vou colocar para você? Vai ativar você no pensamento. E vai quebrar e anular aquela mentira que o diabo estava tentando te enganar ainda. Então vem muita luz, a luz é Jesus. E Ele vai cada dia mais acender você, ativar você pelo Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito da verdade. Então, gente,
Eu espero que eu tenha passado a mentira do Satanás que eu vivi, que era o tal do tubo de luz, porque tinha o Arcanjo Miguel que eu acreditava, o Raio Azul, a Grande Fraternidade Branca, era um grupo de pessoas que existem. E elas têm a ideia de que elas estão fazendo tudo de bom, mas não é tudo de bom, tem toda a mentira por lá. E que eu consiga, inclusive, atingir o espírito, né? Tocar o espírito de uma dessas pessoas, para que elas, assim como eu, acorde para a vida abundante e eterna com Jesus, de verdade, e possa ter a palavra sempre para falar para o outro, que sem a palavra de Deus, Deus não assina embaixo. Ele deixa você levar, porque é livre-arbítrio, é você que escolhe. Então, quando chega nessa parte da quarta sessão, aqui a gente vai pacificar as tuas dores, através do quê? Das mentiras do Satanás. Aí você vai entender que não são as pessoas, não é o ser humano, não é a carne nem o sangue, como está escrito lá na armadura de Deus, mas são as potestades, são as dominações, são as legiões das trevas, são os espíritos do mal que querem invadir você. E usam pessoas que muitas vezes pode ser como eu era, né, usada na ignorância, mas tem uns que também concordam em servir a outro Deus. Aí é o livre-arbítrio de Deus. Então, se entende porque o 666 é muito forte para mim? E ainda fui descobrir depois que o 666 era o espírito do mal, que está lá nos fins dos tempos, em Apocalipse 13, 18. Gente, eu não sabia nada disso. Mas eu já tinha no meu coração que existia essa verdade, que existia essa justiça que era de Deus, Pai. E ele foi hoje muito amor para minha vida. Quando ele fez essa comparação, lembra lá do tubo de luz, filha? Pois agora é a armadura de Deus. Eu falei, yes, Pai, essa tem que falar para as pessoas. Então eu decidi. Eu tenho muitas mentiras do diabo para te contar. Agora, são minhas, viu? Minha vida, minha prática. Eu vivi essas mentiras, então eu posso falar com muita autoridade. E eu quero te dar esse discernimento através da palavra. Então, o tubo de luz, quem busca tubo de luz aí e tal, vai buscar alguma proteção do mundo aqui, da Terra, esquece, não existe. O único que vai te proteger de verdade e que já fez tudo por você é Jesus Cristo. E ao você confessar Jesus como teu único Senhor e único Salvador, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vai te revelar as mentiras. E aí você escolhe entre o bem e o mal, é livre-arbítrio. Mas eu escolhi Jesus, eu escolhi ser realmente a discípula de Deus. E eu quero ser como Jesus, um pequeno cristão aqui, fazendo a minha parte para você. E que invoco o nome do Senhor Jesus agora aqui, que Ele possa tocar teu coração agora, para que você comece a pensar. Lembra que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês? Eu mostrei o 6, né, cabeça na terra, tá? E o 9 é cabeça no céu. Não existe como você viver aqui na terra com a cabeça só no chão. E também não existe como você viver com a cabeça só lá no céu. Nós temos que ter a mente nesse nível aqui, disciplinada, obediente, a buscar a Deus primeiro, e depois com aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você praticou, enfim, que é o teu dom, aí sim você vai poder unir as duas forças, a tua inteligência, tá? Que já é um presente de Deus, você já nasceu com uma inteligência, com um dom, e a mente superior, que é a mente de Cristo Jesus. Essa mente é superior a tudo, e Ele nos mostrou. Então que a gente saiba unir, tá? A mente de Cristo com a nossa mente, com todos os aprendizados errados que nós vivemos, e com a palavra você vai consertar tudo, porque para Deus é sim ou não. É isso, gente. Eu espero que eu tenha assim conseguido me expressar, porque hoje eu tô assim, sabe, ativada, e disse, eu não posso guardar essa mentira, eu vou começar a falar. Então até as próximas mentiras do Satanás, do diabo, porque ele tá nervoso lá em cima, mas eu não vou me calar, porque eu vim sim para produzir, pacificar através da verdade e da justiça de Deus. E quem que estimula? Deus. Quem que é a parte social da minha vida hoje? O Espírito Santo, meu melhor amigo. Quem que comunica hoje? Ele, próprio Espírito da verdade. E quem que produz? Ele,
Quem pacifica é Ele, quem é a verdade é Ele, quem é a justiça é Ele. Mas eu sou aqui, sim, uma pessoa que está firme, estabelecida como uma coluna na seiva do Senhor, sendo alimentada pelo fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, que está aqui também, ó. A amabilidade, a bondade, a paciência, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gente, a cruz vai te revelar. E é bem interessante isso. A cruz vai te revelar se você realmente segue Jesus ou não. Gente, é muito lindo isso. Tome a cruz. Ao tomar a cruz, você está tomando a tua salvação, a posse da tua salvação. Então a cruz me revelada fez isso comigo. E eu tomo posse dessa salvação e tomo posse do meu papel aqui, de ser esse canal, né? Produtor aí, um co-produtor da pacificadora da verdade, da justiça de Deus. Gente, obrigada. Eu ia ler uma palavra no final, mas eu só quero dizer para você que Deus nunca foi injusto. Deus é justo para aquele que vive pela fé. Se você vive pela fé, seja você verdadeiro, não como esse mentiroso que está aí ao teu redor. Pensa, pensa. E até daqui a pouco. Obrigada por me ouvir até agora. Jesus abençoe vocês.